Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Diário de Kasegi. Meu nome é Fagner Onishi, para mim é uma honra imensa em ter vocês aqui presente. Muito obrigado por você que se inscreveu ou para você que curtiu nosso vídeo. Até para você também que deu dislike, né? Porque o canal aqui é aberto para todos, tá? E é isso aí, velho. Vamos que vamos, é nóis. Valeu! Bem galera, é o seguinte, hoje o assunto é um pouco complicado, quer dizer assim, mais ou menos, né? Depende do contexto, né? Mas esse contexto que eu vou dizer para vocês aqui é em relação à dificuldade que o brasileiro tem aqui na comunidade brasileira de conseguir um emprego. Parece que não, mas é verdade. Hoje em dia, conseguir emprego aqui no Japão é uma das coisas mais difíceis para o brasileiro por conta do idioma, né? Muitos dizem que não, muitos dizem que isso não tem nada a ver, mas tem muito a ver sim, tá? Hoje em dia, o Japão ele está trazendo muitos estrangeiros, principalmente ali do sudeste da Ásia, tailandeses, vietnamitas, nepalês, pessoal da Camboja, aqui do sudeste asiático, indonésios, né? Se você ver ali em Comac, ele tem bastante indonesiano, os próprios filipinos e também a chinesada aí que lidera aí o ranking aí dos estrangeiros, tá? Essas pessoas, elas vêm com um curso básico de japonês, né? Essas pessoas elas já vêm lendo e escrevendo hiragana katakana, coisa que infelizmente o brasileiro, ele às vezes tem brasileiro aqui que já tem mais de 10 anos e não sabe escrever e nem ler hiragana katakana. Aí você me pergunta, Fagner, por quê? Né? De repente você está no Brasil, está curioso para saber por que acontece isso, né? Bem, a questão é o seguinte, eu primeiramente não vou julgar ninguém, né? Tem pessoas que às vezes ela não tem tempo, né? Tem pessoas que trabalham pra caramba e não tem tempo pra nada, né? Mas a pessoa já tem o seu emprego, né? A pessoa já está segura de si. Por mais que eu acho que às vezes ela poderia investir um pouco no estudo, tá? Mas é a opção dela, não cabe a mim aqui julgá-la ou criticá-la, enfim, né? Mas se você perceber hoje em dia, de repente vai ter alguém que fala assim, mas você tá falando muita merda, nada a ver. Cara, tem muito a ver pelo seguinte, antigamente se você pegasse uma revista alternativa, se bem que isso aqui não é alternativa, isso é um destaque, né? Pegasse uma revista dessa aqui, e se você abrisse aqui nos anúncios aqui de emprego aqui do Japão, né? Por exemplo, um exemplo desse aqui, né? Você veria, contrata-se brasileiros, contrata-se homens, mulheres, casais, que não precisa falar Nihongo, né? Temos Sogei, temos Apato. Hoje em dia, isso até 2016 ainda você via. De 2016 para cá, a situação mudou muito, né? Hoje em dia, você vê nas revistas alternativas, por exemplo, precisam de pessoas que falem japonês médio, condução própria e apartamento próprio, né? Moradia própria, né? Então você já percebe hoje a dificuldade que tem, né? Infelizmente aqui no Japão algumas fábricas, por escassez de mão de obra, muitas fábricas estão fechando, tá? Essa é uma estatística, inclusive, que foi feita aí pelo Ministério de Comércio do Japão, tá? Inclusive a alternativa, eles até soltaram uma publicação a respeito disso. Mas assim, o que acontece hoje com o brasileiro, né? O brasileiro, ele entende que ele não tem obrigação de aprender a falar japonês, né? E muitos japoneses, até o brasileiro assim, com certa vergonha, porque o brasileiro ele tem capacidade para aprender, né? O nosso idioma facilita o aprendizado do japonês, né? Por mais que o sistema de gramática, né, ele seja um pouco diferente do nosso, mas ainda o brasileiro ele tem facilidade de inclusive pegar o sotaque, né? O sotaque é muito parecido, né? Se você passar a conviver muito com o japonês, você consegue gravar aquele sotaque e aí a sua palavra, o som que você solta ali, né, da palavra que você fala, fica nítido aqui do japonês. Diferentemente, né, dos chineses, né? Por exemplo, o chinês não consegue falar tá, eles falam da, né? Dos vietnamitas, né? Do pessoal ali do sudeste da Ásia, que são uma dificuldade imensa, né? Para pronunciar o japonês, e mesmo assim eles estudam, né? Por mais que eles decoram frases, né? Muitos inclusive vietnamitas, eu já trabalhei com vietnamitas, e dizem que eles gravam frases, né? Que se usam no trabalho, né? Por exemplo, os vietnamitas têm dificuldade para usar as partículas, né? Para diferenciar aru de iru, né? Inclusive
eles têm essa dificuldade de diferenciar, né? Ah, por que eu tenho que usar aru? Por que eu tenho que usar iru, sendo que os dois é a mesma coisa, né? Mas assim, isso prova que eles estão nessa dificuldade. Então tudo que eles aprendem, não é que eles aprendem 100%, né? O brasileiro, aqui nós já temos escolas especializadas. Lembrando que não é escola está me patrocinando, pessoal, tá? Mas assim, temos a Wizard, temos esqueci, tem outra escola lá em Andio, Xiandio, me perdoe, né? Inclusive, eu até ia fazer um curso por eles, né? Nossa, esqueci, né? Mas tá valendo. Então, tem escolas profissionalizantes que dá aula de japonês, né? Fora ainda que tem vídeos, né? Inclusive, eu quando cheguei aqui no Japão, tinha um vídeo, né? Da Nihongan com a Nanda. Inclusive, um abraço muito grande para a Nanda, né? A Nanda me ajudou bastante, né? Os vídeos dela me ajudaram bastante, principalmente para fazer o mensetsu, né? Que eu não sabia, né? Como fazer o mensetsu, não sabia nem como pronunciar, nem como apresentar. E a Nanda, através dos vídeos dela, foi de suma importância para que eu hoje pudesse saber de bastante coisa, né? Então, se você está curioso, se você quer assistir, quer se inscrever no canal da Nanda, eu vou deixar o link aí do canal da Nanda na descrição desse vídeo, beleza? Então, se você não corre atrás dos objetivos, fica difícil, porque eu, no meu caso, eu assisti a Nanda, os vídeos da Nanda, né? Mas, assim, uma grande parte das coisas que eu sei de japonês, hiragana, katakana, eu aprendi sozinho. Node, dakedo, kana, essas formas, né, que a gente usa no Nihongo, soshite, soredemo, eu tive que estudar sozinho, cara. Eu tive que, como eu sei falar inglês, eu tive que entrar em sites ingleses, né, sites americanos, que tinha lá lição de japonês, e eu vi o exemplo, né, do dakedo, do soshite, para que usa dakedo, para que usa soshite, para que usa node, né? Então, e eu não sei falar bem japonês, né? Meu japonês é bem básico ainda, né? Eu tô tentando, tem coisas que eu entendo, tem coisas que eu não entendo, mas a gente vai lá, a gente se esforça, a gente dá aquele gambatê, entendeu? Para poder se esforçar, entendeu? Mas hoje, eu, por exemplo, eu sei me comunicar o básico, né? Se eu vou numa entrevista de trabalho, eu consigo entender claramente o que o japonês fala, mas eu sei que eu preciso melhorar mais ainda. Inclusive, eu vou fazer um curso agora, né, no mês que vem, com um sensei lá do Brasil. Ele mora no Rio de Janeiro, eu vou fazer via Skype, né? O cara é super 10, o cara ele tem um dom para ensinar mesmo, né? E eu vou ter que aprender, né? Porque senão, por mais que eu seja brasileiro nato, eu tenho uma responsabilidade imensa de aprender japonês, porque eu moro no Japão, né? O japonês, ele não é só para eu poder usar no trabalho. O japonês, ele não é só para mim usar no cotidiano. De repente, eu preciso no Bioin. Eu não quero ficar se tornando refém de Tantosha, ou seja lá de quem for. Eu quero depender de mim, ok? Então, hoje em dia, é fundamental com que o brasileiro ele aprenda mais japonês. Tá? Eu sei que às vezes você não tem tempo para estudar, eu entendo isso, tá? Não estou aqui julgando ninguém, mas a dica de hoje aqui do canal é que se você tiver uma possibilidade, se você tiver um esforço, né? Tem inclusive curso de japonês gratuito, né? O Dika, né? Tem um Dika lá naquela região ali de Aichi, de Mie, né? Aquela região lá de cima, lá do Kanto, né? Ali Chiba, Tóquio, Kanagawa, Saitama, Gunma, né? É legal que vocês estudem, né? Que vocês se empenham, principalmente nessa questão gramatical, para que vocês depois não fiquem dependendo, ou até não ficar que nem papagaio, né? Decorando frases e de repente você não sabe nem o que significa aquela frase, né? Mas está falando aquela frase porque você entende que aquela frase quer dizer aquilo que você quer dizer, por exemplo, numa entrevista de trabalho, né? No mensetsu. Então, o que eu digo para vocês hoje, pessoal, é o seguinte: estudem, não importa o seu jeito. Não tenho dinheiro, usa a internet. Eu não tenho condições, eu não tenho tempo, né? Dá um gambatê, cara, porque é ruim, principalmente brasileiros que vêm para cá, pro Japão, e às vezes chega numa fábrica e fica dependendo de outros brasileiros, né? E tem muita panela
aqui no Japão de brasileiros, né? Principalmente em fábricas grandes como a Steam, a Murata, né? Que brasileiro ali monta aquela panela ali e às vezes o cara não vai com a sua cara e de repente nem você vai com a cara do fulano, só que o fulano tem de japonês e você não. Aí você acaba dependendo do cara e o cara em vez de levar para o profissional, não, vou fazer o meu trabalho, né? Se o japonês falar, o Shite Kudasai, e o cara de repente fala o Shitenai, aí lascou, velho, eu não vou ensinar e ferrou. E aí isso aí pode até custar o seu trabalho, né? Lembrando que você entra numa fábrica, você tem 14 dias de experiência. Se você não conseguiu comprovar para a fábrica o porquê que ela tem que te contratar, ela vai te mandar embora, entendeu? Por quê? Porque você não entende o idioma. Se você entendesse um pouco o idioma, talvez você entenderia perfeitamente. Se o Brasil não quer te ensinar, você poderia pedir ajuda do Chain e talvez ele ensinaria do jeito dele, correto, inclusive, né? Então, a dica de essa é hoje, pessoal. Estude japonês, dê o máximo, dê o seu meu bater, porque a situação está crítica, o imposto está alto, né? Você está vendo aqui, né? Nessa foto aqui, que o imposto está muito alto, tá? O salário, a média de salarial aqui no Japão caiu bastante, né? Por conta desse aumento de 10% e da redução aí da carga horária de trabalho. O Zangyo hoje em dia tá difícil de fazer Zangyo, inclusive, né? E então nós estamos apertando aí o cinto aí da melhor forma possível para poder sobreviver nesse Japão, beleza? Então é isso aí, galera, que Deus abençoe a todos, obrigado por você, mais uma vez eu peço, onegaishimasu, curtam, compartilham, se inscrevam no canal, porque assim o YouTube ele mandará o canal lá para cima, né, e fazer um upgrade, e aí mais pessoas poderão visualizar esse vídeo, tá? Lembrando mais uma vez que não temos objetivo nenhum de monetizar esse canal ele aborda situações que acontecem na comunidade, né? Inclusive situações aí relacionadas aí a crimes que envolvem cidadãos brasileiros, e o nosso canal aqui está aqui disposto aqui para poder falar o que a gente vê a respeito disso, não o que pensa, mas o que vê, né? Relatar notícias e também evitar que muitas pessoas julguem outras, né? De forma injusta, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos, tamo junto, é nóis, falou, valeu, fui!